Bom, a pergunta que todo mundo faz, qual é melhor? O treinamento HIIT ou o aeróbio tradicional? Treinamento aeróbio contínuo de baixa ou moderada intensidade. Primeira coisa que nós temos que definir aqui é que HIIT é treinamento aeróbio, só com treinamento aeróbio de alta intensidade. Qual é a função do treinamento aeróbio, seja ele qual for? Se é na bicicleta ergométrica, se é no transporte, se é na esteira, se é na airbike, se é no remo ergômetro. O treinamento aeróbio, ele foi desenvolvido e ele tem como única característica aumentar a aptidão cardiorrespiratória, aumentar o consumo máximo de oxigênio, ou VO2 máximo. Não tem outra função. E é através do aumento do consumo máximo de oxigênio que nós vamos ter no nosso aluno o tratamento do diabetes, da hipertensão arterial e até mesmo o controle da obesidade, promovendo o emagrecimento através do aumento do consumo máximo de oxigênio, que é a capacidade máxima do organismo captar, transportar e metabolizar o oxigênio para produzir ATP. Então nós estamos falando de três importantes sistemas do organismo: sistema respiratório na captação, sistema circulatório no transporte e sistema muscular na utilização. Então, nós temos que entender também quais são as variáveis que impactam no consumo máximo de oxigênio. O VO2 máximo é o produto do débito cardíaco máximo vezes a diferença arteriovenosa máxima de oxigênio, ou extração de oxigênio, função metabólica muscular. Então, qual desses dois métodos de treinamento promove maiores adaptações cardiovasculares, hemodinâmicas, musculares, respiratórias? Primeiro, nós temos que entender esse importante mecanismo fisiológico e essas diferenças. No treinamento aeróbio tradicional, aquele que todo mundo faz, fica 20, 30, 40, uma hora na esteira, numa velocidade igual, do início ao fim, de baixa e moderada intensidade. Senão não dá para ficar tanto tempo. Ele aumenta o consumo máximo de oxigênio, ele aumenta a aptidão cardiorrespiratória? Sim, mas em menores magnitudes do que o treinamento intervalado de alta intensidade. Eu vou explicar o porquê. No treinamento HIIT intervalado de alta intensidade, que é aeróbio, o período de esforço, aquele famoso sprint, tiro que você vai fazer na esteira ou na bicicleta, ele tem que estar acima do ponto de compensação respiratória, ou acima de 85% do VO2 máximo, ou da potência associada ao VO2 máximo, tanto velocidade quanto intensidade. Nessa intensidade, nós temos maior estimulação simpática. Por quê? Porque conforme aumentou a intensidade, nessa magnitude, 85, 90, 100% do VO2 máximo, tem mais músculo trabalhando, tem mais unidades motoras sendo recrutadas. Quando eu tenho maior recrutamento de fibras musculares, nós temos um receptor sensível à contração muscular presente lá no tecido muscular, que são os mecanoceptores ou mecanorreceptores. Eles informam ao sistema nervoso central que vai aumentar a estimulação simpática, aumentar a participação do sistema nervoso simpático e vai liberar catecolaminas. Essas catecolaminas vão se ligar aos receptores beta-1 adrenérgicos do coração e vão aumentar o débito cardíaco, fazendo com que o coração trabalhe mais. O débito cardíaco é o aumento do volume sanguíneo. Quantas vezes é a quantidade de sangue que o coração ejeta por minuto, quantidade de vezes que o coração se contrai por minuto, para atender aquela demanda muscular de oxigênio, porque o músculo está trabalhando mais, ele precisa de mais oxigênio, o coração precisa bombear mais sangue, precisa levar mais sangue até essa musculatura em ação. Aumentando o débito cardíaco, eu vou ter maior estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular. Por quê? Porque em repouso nós temos aí 6 litros
de sangue sendo ejetados pelo coração, no exercício de alta intensidade nós temos 15, 16, 18, 20 litros de sangue sendo ejetados por minuto pelo coração. Então vai gerar em maior estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular, que vai fazer o quê? Vai fazer esse endotélio vascular liberar fatores angiogênicos, como o fator de crescimento do endotélio vascular, fator de crescimento de fibroblastos e angiogenina. E isso vai promover o quê? A angiogênese, o aumento de capilares. Resposta fisiológica importante para aumentar o consumo máximo de oxigênio, coisa que no aeróbio contínuo de moderada intensidade tradicional tem pouca magnitude de repercussão na angiogênese, por exemplo. O que mais? Aumentando o débito cardíaco lá, na sessão total do HIIT, depois de semanas, vai começar a gerar maior estresse de fluxo sanguíneo para a parede do coração. A parede do coração vai começar a se estirar mais, vai começar a sofrer mais, tanto na saída de sangue quanto na chegada de sangue de novo, porque aumentou o débito cardíaco. Isso vai impactar numa importante adaptação fisiológica depois de algumas semanas ou alguns meses, chamada de hipertrofia excêntrica cardíaca. Fisiológica, benéfica, que vai impactar no aumento da cavidade do ventrículo esquerdo. Logo, se eu tenho uma cavidade maior, eu vou ter mais sangue dentro do coração na diástole. Ou seja, vai aumentar o volume diastólico final. E devido à maior interação das pontes cruzadas de actina e miosina, esse coração vai ejetar mais sangue na sístole, devido ao mecanismo de Frank-Starling. Quanto mais o coração se enche na diástole, mais ele ejeta na sístole. Logo, se eu tinha uma cavidade de ventrículo esquerdo desse tamanho, ele se enchia menos de sangue, ejetava menos sangue na sístole. Agora, se essa cavidade aumentou devido à adaptação de hipertrofia excêntrica, eu vou ter mais sangue no coração na diástole e mais sangue sendo ejetado na sístole, impactando no aumento do volume sistólico. Aumentando o volume sistólico, a quantidade de sangue que o coração ejeta por batimento por sístole, eu vou aumentar o débito cardíaco máximo, que é uma das importantes variáveis fisiológicas para aumentar o consumo máximo de oxigênio. O que mais para aumentar o consumo máximo de oxigênio? Como que eu aumento a diferença arteriovenosa máxima? Como que eu aumento a extração de oxigênio? Melhorando a função metabólica muscular, aumentando mitocôndrias, aumentando capilares, aumentando a atividade enzimática da via aeróbia e promovendo a hipertrofia muscular das fibras do tipo 1 e 2A, principalmente, são fibras musculares que têm mais capilares, mais mitocôndrias. Então, o treino HIIT vai fazer isso em maior magnitude? Vai, porque ele vai aumentar a estimulação simpática, vai aumentar a liberação de catecolaminas, o débito cardíaco e vai exigir ao máximo dessas mitocôndrias. Vai promover a angiogênese? Vai, em maior magnitude, porque aumenta o estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular. Vai aumentar a atividade enzimática da via aeróbia, da beta-oxidação, do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons? Vai, porque eu estou exigindo ao máximo das mitocôndrias e essa atividade enzimática ocorre dentro da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial. Então, além do que, outras respostas fisiológicas importantes. Eu aumentando a estimulação simpática, que é ali mais ou menos do ponto de compensação respiratória para cima, que é onde a gente tem maior estimulação simpática, que é mais ou menos a partir de 85% do VO2 máximo, ou da potência associada ao consumo máximo de oxigênio, nós vamos ter maior estimulação simpática, maior liberação de catecolaminas, maior ativação da enzima glicogênio fosforilase, que vai quebrar o glicogênio muscular e, como nós vimos em vídeo anterior, vai ter respostas fisiológicas importantes, como, por exemplo, o aumento da atividade da proteína quinase ativada por AMP, que vai aumentar a atividade da PGC1-alfa, proteína responsável pela biogênese mitocondrial e também responsável pelo aumento da atividade enzimática da via aeróbia, da beta-oxidação, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétrons. Então, essas repercussões fisiológicas, elas vão acontecer em maior magnitude no treinamento intervalado de alta intensidade, no HIIT. Então não adianta só a gente ficar falando HIIT é melhor, aeróbio é melhor. Primeiro nós precisamos entender todo um conceito. Por que que o aeróbio de baixa a moderada intensidade promove essas adaptações em menor magnitude?
Por que que o HIIT promove em maior magnitude? Agora nós já sabemos algumas coisas, porque promove aumento da estimulação simpática, maior liberação de catecolaminas, aumento do débito cardíaco, maior estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular, maior estresse de fluxo sanguíneo para a parede do coração, maior estresse de enchimento cardíaco, impactando na hipertrofia excêntrica, impactando no aumento do volume diastólico final, impactando no aumento do volume sistólico, impactando no aumento do débito cardíaco máximo, exigindo ao máximo das mitocôndrias, promovendo a biogênese mitocondrial, gerando estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular, liberando fatores angiogênicos, promovendo a angiogênese, aumento de capilares, promovendo o aumento da atividade enzimática da via aeróbia, promovendo a hipertrofia muscular das fibras do tipo 1 e 2A. Então é isso que a gente tem que entender e não falar esse é melhor que esse sem entender nada, porque fulano, ciclano falou, a gente tem que entender todo esse mecanismo fisiológico. E de fato, nenhum dos dois é para queimar caloria durante a sessão. E nada tem a ver com EPOC, pelo amor de Deus. O EPOC, eu nem vou entrar nesse mérito agora, mas o EPOC existe? O excesso de consumo de oxigênio pós-exercício? Existe, às vezes até 12 horas depois do treino, mas nada tem a ver com emagrecimento. Procura nesses estudos aí que você leu, ou no seu professor lá da faculdade que falou que EPOC emagrece, veja o gasto calórico advindo de EPOC. Veja o gasto calórico. É irrisório para o emagrecimento. Nada tem a ver com emagrecimento. Tem a ver com aumentar a metabolização de gorduras na maior parte das 24 horas. E nada a ver com EPOC. E sim no aumento de mitocôndrias, de capilares, do aumento da atividade enzimática, da hipertrofia muscular, não pelo fato de ter mais músculos, mas pelo processo, no aumento do débito cardíaco máximo, que vai impactar no aumento do consumo máximo de oxigênio. Maior aptidão cardiorrespiratória, maior emagrecimento, maior tratamento do diabetes, maior controle da obesidade, maior controle da hipertensão arterial. Você tem que buscar no seu aluno o aumento do consumo máximo de oxigênio, o aumento da aptidão cardiorrespiratória. O aeróbio contínuo tradicional vai promover essas adaptações? Vai. Só que lá no primeiro mês, no período básico, depois você vai ter que passar para o HIIT. Por quê? Porque o HIIT gera maior estresse fisiológico, maior estresse de enchimento cardíaco, maior estresse de fluxo sanguíneo para o endotélio vascular, maior estresse metabólico muscular, que vai impactar em maiores magnitudes no aumento do consumo máximo de oxigênio. Espero que esse vídeo tenha ajudado.